A paz, meus amados, tudo bem com você? Hoje quero refletir com você sobre o poder incontestável de uma aliança com Deus. E vamos para Juízes 16:20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda dessa vez como antes e me livrarei, porque ele ainda não sabia que já o Espírito do Senhor havia se retirado dele. O poder, a força de Sansão durou apenas enquanto que ele era fiel ao pacto que ele tinha com Deus. O nome Sansão é sinônimo de uma grande força física. Mas o que as escrituras dizem é que a verdadeira fonte da força de Sansão veio da sua aliança com Deus. Ele fora chamado para ser juiz em Israel. Mas houve um período em que ele andou de forma contrária a todas as regras estabelecidas por Deus. Sansão era conhecido por sua grande força física, e quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele se tornava o homem mais forte da terra. Ele era imbatível, indestrutível e invencível, pois a graça, a misericórdia e o poder de Deus estavam sobre Sansão. Mas quando ele se desviou, então aconteceu um fator que destruiu Sansão, que arruinou a vida dele para sempre. E esse fator foi o pecado. Ele não foi fiel ao pacto que ele teve com o Senhor. Do mesmo modo, nós podemos ler o que Paulo escreve na Epístola aos Gálatas: tudo que o homem semear, isso ceifará. Então nós vemos que Sansão semeou o pecado e teve que arcar com as consequências. Ele era nazireu. Um nazireu foi alguém que fez um voto de consagração a Deus. Eles não bebiam fortes e nem cortavam o cabelo. Enquanto Sansão foi fiel a essa aliança e não contou o seu segredo, ele estava cheio da força de Deus e não havia ninguém que pudesse dominá-lo. Ele separou um leão com as próprias mãos, ele matou 1000 homens de uma vez só com a queixada de um jumento. E ele arrancou os portões de Gaza, ele carregou nos ombros até o topo da montanha e tantas outras proezas que ele fez com a força que o Senhor depositava nele. Mas por causa desse poder que ele tinha, os filisteus, um povo inimigo de Israel, estava sempre procurando matar Sansão. Mas não importava o que eles tentassem, Sansão era invencível. Isso até que um dia ele foi infiel ao seu pacto com Deus. Em um momento de fraqueza, Sansão revelou o seu segredo da sua força a Dalila, a sua mulher filisteia. E neste momento ele foi derrotado. Os filisteus rasparam seu cabelo enquanto ele dormia e finalmente conseguiram levá-lo como prisioneiro. Quando ele acordou, ele ainda pensava que estava com aquela força e seria capaz de dominá-los. Mas ele, tendo quebrado sua aliança com Deus, o Senhor se afastou dele. E agora ele era como qualquer homem comum. Os filisteus arrancaram-lhe os olhos, levaram-no a Gaza e amarraram ele num moedor numa prisão. Quanta humilhação! E nós temos que saber que com Deus ele estabeleceu também uma aliança conosco. E essa aliança foi estabelecida lá na eternidade. Porque nos diz em Jeremias 1:5: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei com a missão de profeta para as nações. Há uma lição muito séria que nós temos que aprender nessa história de Sansão. Se nós queremos servir sinceramente a Deus, então é importante nós saber que a força vem dele, mas que nós temos um inimigo que está todo o tempo buscando nos destruir. Satanás está sempre tentando nos impedir de nós servirmos a Deus. Ele quer destruir nossa intimidade com Deus. Ele quer impedir que nós vamos receber mais poder de Deus. Esse poder que nos dá força de vencer o pecado, os poderes das trevas. Mas enquanto nós formos fiéis a essa aliança que nós temos com Deus, e nós mantermos uma mente pura, nós seremos tão invencíveis quanto Sansão foi em relação ao pecado.
Nós vamos obter poder em Deus para vencer todo o mal, toda a tentação, toda a fraqueza. E quando a batalha se tornar intensa, Deus vai estar do nosso lado. Ele vai estar trabalhando ao nosso favor. Por isso, meu irmão, minha irmã, continue com a sua aliança com Deus. Nós não podemos desistir e não podemos ceder ao inimigo. Porque em 2 Crônicas 16, 9 diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Mas se nós, como Sansão, cedermos à tentação e deixarmos de ser fiéis, nós vamos permitir a impureza nos nossos corações, então nós também perderemos o poder que recebemos do Senhor. Então nos tornamos pessoas comuns, sem força de Deus, sem a presença de Deus, e somos facilmente levados cativos para todos os tipos de mal. Nós não podemos vencer a Satanás a menos que tenhamos poder de Deus em nossas vidas. E só recebemos esse poder quando nós temos pureza do nosso coração e somos fiéis ao Senhor. Muitas pessoas já compartilharam do mesmo destino de Sansão. Eles perderam o poder que tinham em suas vidas por causa da infidelidade. Eles apagaram o espírito, pois o pecado enfraquece, destrói, mina as forças de qualquer conhecedor das Escrituras. Se você está assim, pense, reflita. Se você não tem força para mais nada em sua vida, mesmo sendo cristão, examine a sua vida em relação às Escrituras e veja quais brechas você tem dado e em quais pecados você está envolvido. E é um grande erro nós pensarmos que, devido ao grande amor de Deus, Ele é conivente com nossas ações pecaminosas. Pois Deus não tolera o pecado e Deus não tem comunhão com aquele que caminha com os ímpios. Pois nós sabemos que o Espírito de Deus, a presença de Deus, se retirou de Sansão. E essa é a mais trágica consequência que pode acontecer sobre a nossa vida também. A ausência de Deus. Isso é para nós refletirmos seriamente no dia de hoje. E eu convido você a ler toda a história em detalhes. A história de Sansão em Juízes 1. Mas o que fica para hoje, alguns itens para nós refletirmos seriamente no dia de hoje. O que aprendemos com a vida de Sansão? Qual era o grande propósito de Deus na vida de Sansão e através da vida de Sansão? Por que Sansão perdeu o Espírito de Deus? O que essa história de Sansão e Dalila nos ensina? Qual o segredo de Sansão? E por quê? Por que e o que custou a vida de Sansão? É que fica para nós no dia de hoje, para reflexão, para que nós possamos ter ciência de que nós devemos também nos manter fiéis à nossa aliança com o Senhor. Deus abençoe a todos.